1 Reis, capítulo 8. Então Salomão mandou chamar a Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, a fim de verem a mudança da Arca da Aliança do Senhor, do tabernáculo em Sião, a cidade de Davi, para o templo. Esse acontecimento se deu à ocasião da festa dos tabernáculos, no mês de outubro, quando todos os homens se reuniram com o rei Salomão. Durante as festas, os sacerdotes levaram a arca e o tabernáculo para o templo, junto com todos os vasos sagrados que antes haviam estado no tabernáculo. Os sacerdotes e os levitas levaram tudo isso para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram diante da arca e ofereceram sacrifícios de ovelhas e de bois. Eram tantos os animais que nem puderam ser contados. Os sacerdotes levaram a arca do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins foram feitos de tal maneira que as suas asas abertas cobriam o lugar onde a arca foi colocada. Portanto, agora as asas dos querubins protegiam a arca e os varais que serviam para transportá-la. Os varais eram tão compridos que passavam além dos querubins e podiam ser vistos do santuário fora do lugar santíssimo, mas não podiam ser vistos do pátio exterior. Eles estão ali até o dia de hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado ali. No Monte Horebe, na ocasião em que o Senhor fez a aliança com os israelitas, depois que saíram do Egito. Enquanto os sacerdotes se retiravam do santuário, uma nuvem brilhante encheu o templo do Senhor. Os sacerdotes não puderam desempenhar o seu serviço porque a glória do Senhor encheu todo o templo. Então o rei Salomão fez esta oração: O Senhor disse que moraria em trevas espessas. Mesmo assim, eu construí para o Senhor uma linda casa na terra, um lugar para o Senhor morar para todo sempre. Então o rei virou-se e olhou para todo o povo enquanto estava em pé diante dele, e abençoou todos. E disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez hoje o que ele prometeu a meu pai Davi, quando disse: Quando eu trouxe o meu povo do Egito, não indiquei nenhuma cidade das tribos de Israel para construir o meu templo, mas escolhi um homem, o rei Davi, para ser o guia do meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o desejo de construir um templo em nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a ele: Estou contente porque você teve um plano de construir um templo em honra ao meu nome. Porém não será você que o construirá, e sim o seu filho, que construirá um templo em honra ao meu nome. E o Senhor fez o que prometeu. Sou o sucessor do meu pai Davi, como rei de Israel, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e construí esse templo para o nome do Senhor, o Deus de Israel. E eu preparei um lugar no templo para a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, aliança feita pelo Senhor com nossos pais na ocasião em que ele os tirou da terra do Egito. Então, enquanto todo o povo observava, Salomão se pôs em pé diante do altar do Senhor, com as mãos erguidas para o céu, e orou: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual ao Senhor no céu e na terra, porque o Senhor guarda a aliança de amor com os seus servos, que de todo o coração procuram fazer a sua vontade. O Senhor cumpriu hoje a promessa feita a meu pai Davi, que era o seu servo. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra a outra promessa que fez ao seu servo Davi, meu pai, quando disse: Você nunca deixará de ter diante de mim um dos filhos que siga os meus caminhos e procure fazer a minha vontade como você tem feito. Sempre haverá um deles sentado no trono de Israel. Sim, ó Deus de Israel, cumpra essa promessa que falou ao seu servo Davi, meu pai. Mas será que é possível que Deus realmente more na terra? Pois os céus e os mais altos céus são pequenos para o Senhor caber neles, e muito menor é este templo que eu fiz. No entanto, ó Senhor meu Deus, o Senhor tem ouvido a oração do seu servo e respondido a ela. Ouça o clamor e a oração que o seu servo faz hoje na sua presença, que os seus olhos estejam sobre este templo, lugar onde prometeu morar, de dia e de noite, para que ouça a oração que o seu servo fizer voltado para este lugar. Ouça os pedidos do seu servo e de Israel, o seu povo, sempre que voltarmos o rosto para este lugar e orarmos. Sim, ouça nos céus, lugar da sua habitação, e quando ouvir, dê-nos o seu perdão. Se um homem for acusado de pecar contra o seu próximo e depois, estando aqui diante do seu altar, jurar que ele não fez tal coisa, ouça dos céus e faça o que for certo. Julgue os seus servos, condene o culpado, fazendo recair sobre ele a consequência do seu proceder. E declare sem culpa o inocente, retribuindo-lhe segundo o seu merecimento. E quando o seu povo pecar e os inimigos do seu povo derrotarem,
e ele se voltar para o Senhor e invocar o seu nome, orando e suplicando ao Senhor neste templo, ouça dos céus os filhos e perdoe o pecado do seu povo. Faça que eles voltem de novo a essa terra que o Senhor deu aos seus pais. E quando os céus se fecharem e não houver chuva por causa do pecado do seu povo contra o Senhor, e o seu povo orar voltado para este lugar, invocar o seu nome e confessar o seu nome e afastar-se do seu pecado, depois de os haver castigado, ouça dos céus e perdoe o pecado dos seus servos, do seu povo Israel, ajude os seus filhos a seguirem nos bons caminhos e que devem andar, e envie chuva sobre a terra que o Senhor deu por herança ao seu povo. Se houver fome na terra causada por praga, por ferrugem ou mofo, por gafanhotos e lagartas, ou se os inimigos de Israel cercarem uma das suas cidades, ou se o povo for atingido por alguma epidemia ou praga, então, quando alguém do povo reconhecer que pecou e orar e suplicar por misericórdia, estendendo as suas mãos na direção deste templo, ouça dos céus o lugar da sua habitação, perdoe os seus filhos e haja respondendo a todos os que fizerem uma confissão sincera, porque o Senhor conhece o coração de cada um. Deste modo, eles sempre aprenderão a temer o Senhor enquanto continuarem a viver nessa terra que o Senhor deu aos seus antepassados. E quando os estrangeiros, os que não pertencem a Israel, o seu povo, ouvirem falar do seu grande nome e vierem de terras distantes para adorar o Senhor, porque eles ouvirão falar de seu grande nome e dos poderosos milagres, e orarem voltados para este templo, ouça da sua morada nos céus o lugar da sua habitação a essas pessoas e responda às orações que fizerem, e todas as nações na terra vão conhecer e vão temer o seu nome, assim como o seu próprio povo Israel conhece e teme o seu nome, e toda a terra vai ficar sabendo que este é o seu templo, onde o seu nome é invocado. Quando enviar o seu povo para a guerra contra os seus inimigos, e o seu povo orar ao Senhor, olhando para a cidade de Jerusalém que o Senhor escolheu, e para este templo que edifiquei ao seu nome, ouça as orações e súplicas que eles fizerem, e dê a eles o auxílio de que precisam. Se eles pecarem contra o Senhor, se não há ninguém que não peque, e o Senhor ficar irado com eles, deixando que os inimigos os levem como escravos para alguma terra estrangeira, seja perto ou longe. Se eles pensarem bem no que fizeram e se arrependerem e clamarem ao Senhor, dizendo: pecamos, praticamos o que é mal e fomos rebeldes, se eles de todo o coração e toda a alma se converterem ao Senhor e orarem voltados para essa terra que deu aos seus pais, e para essa cidade de Jerusalém que o Senhor escolheu, e para este templo que construía ao seu nome, ouça as orações e as súplicas que eles fizerem. Ouça dos céus onde mora e venha dar a eles auxílio de que necessitam. Perdoe o seu povo de todas as más ações e transgressões que eles cometeram contra o Senhor, e faça que aqueles que os prenderem sejam bondosos, tratando-os com misericórdia, pois são o seu povo e a sua herança, que o Senhor tirou do Egito de uma fornalha de fundição. Que os seus olhos estejam abertos e que os seus ouvidos ouçam as súplicas de Israel, o seu povo. Ó Senhor, ouça e responda aos seus filhos quando eles clamarem ao Senhor. Porque quando tirou nossos pais da terra do Egito, o Senhor disse ao seu servo Moisés que tinha escolhido Israel dentre todas as nações da terra para ser a sua herança. Salomão estava de joelhos, com as mãos erguidas para os céus. Quando terminou a oração, ele se levantou diante do altar do Senhor e em alta voz abençoou todo o povo de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor que cumpriu sua promessa e deu descanso ao seu povo Israel. Nenhuma só palavra falhou de todas as maravilhosas promessas anunciadas por meio de seu servo Moisés. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja com todos nós como esteve com os nossos antepassados. Que Ele não nos deixe e jamais nos abandone. Que Ele nos dê o desejo de nos voltarmos para Ele de todo o coração e de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos a todos os mandamentos, decretos e juízos que Ele deu aos nossos antepassados. E que as palavras da minha súplica ao Senhor estejam sempre diante do Senhor, o nosso Deus, dia e noite, de modo que Ele ajude ao seu servo e a todo Israel, o seu povo, de acordo com as suas necessidades, com as necessidades de cada um. Assim todos os povos de toda a terra saberão que o Senhor é Deus, e que não há nenhum outro. Que o coração de vocês seja completamente íntegro com o Senhor, o nosso Deus, e que vocês sempre obedeçam às suas leis e aos seus mandamentos, assim como fazem nesse dia. Então o rei e todo o povo de Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor.
ele ofereceu em sacrifício de paz um total de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel fizeram a dedicação do templo do Senhor. No mesmo dia, o rei consagrou o centro do pátio em frente do templo do Senhor, e ali ofereceu ofertas queimadas, ofertas de cereais e a gordura das suas ofertas de paz, porque o altar de bronze era muito pequeno para as ofertas queimadas, as ofertas de cereais e a gordura das ofertas de paz. Naquela ocasião, Salomão e todo o povo de Israel celebraram a festa diante do Senhor durante 14 dias, e veio uma grande multidão, de uma extremidade da terra a outra, desde Lebo-Ramate até o ribeiro do Egito. Depois Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora com o coração alegre por toda a bondade que o Senhor havia mostrado a seu servo Davi e ao seu povo Israel. 1 Reis capítulo 9. Quando Salomão havia terminado a construção do templo do Senhor, do palácio e tudo o mais que tinha planejado construir, o Senhor apareceu a ele pela segunda vez, como tinha aparecido na primeira vez em Gibeon. E lhe disse: ouvi a oração e as súplicas que você fez a mim. Tornei sagrado este templo que você construiu, para que aqui habite o meu nome para sempre. Estarei sempre vigiando este templo e me alegrando nele. E se você viver uma vida honesta e verdadeira, como viveu seu pai Davi, sempre me obedecendo, então farei com que seus filhos sejam reis de Israel para sempre, conforme prometia seu pai Davi, quando disse a ele: um de seus filhos sempre estará no trono de Israel. Contudo, se você e seus filhos se afastarem de mim e adorarem outros deuses, e não obedecerem às minhas leis, então tirarei o povo de Israel dessa terra que lhe dei, lançarei para longe esse templo que tornei sagrado para o meu nome, e lançarei essa gente para longe da minha vista. Israel se tornará um objeto de zombaria e desprezo entre as nações. Este templo, que é tão imponente, se tornará um montão de ruínas, e todos os que passarem perto dele vão ficar espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas com essa terra e esse templo? E a resposta será: o povo de Israel abandonou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, e em lugar do Deus verdadeiro se apegaram a outros deuses. É por isso que o Senhor trouxe este mal sobre eles. A fim dos 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor, o palácio, e ele deu 20 cidades da terra de Galileia a Irão, rei de Tiro, como pagamento por toda a madeira de cedro e de pinho, e pelo ouro que ele havia fornecido para as construções do palácio e do templo. Mas quando Irão veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não ficou contente com elas. Que espécie de negócio é esse, meu irmão? Perguntou. Essas cidades não valem nada, e até hoje elas ainda são conhecidas como Cabul, pois o ouro que Irão havia mandado para Salomão totalizou 4.200 quilos. O rei Salomão havia imposto trabalho forçado para a construção do templo do Senhor, do seu palácio, da fortaleza de Milo, do muro de Jerusalém e da cidade de Hazor, Megido e Gezé. Gezé era a cidade do rei do Egito havia atacado e conquistado, matando os cananeus que ali viviam, e deu a cidade à sua filha como presente, como ela se casou com Salomão. Salomão reconstruiu Gezé. Ele também reconstruiu Bet-Horon Baixa, Baalate e Tadmor, no deserto daquela região. Também construiu cidades para depósitos de cereais, cidades para guardar seus carros de guerra, cidades para residência dos seus cavaleiros e cidades de refúgio perto de Jerusalém, nas montanhas do Líbano e por toda a parte do império. Salomão obrigou a trabalhos forçados todos aqueles que sobreviveram das raças pagãs no território de Israel, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, porque o povo de Israel não foi capaz de acabar de uma vez com aqueles povos no tempo da invasão e conquista de Israel. E eles continuam como escravos até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus soldados, oficiais do exército, comandantes de carros e soldados de cavalaria. E havia 550 homens de Israel que supervisionavam os operários e fiscalizavam as obras. O rei Salomão fez a mudança da filha do faraó da cidade de Davi, o antigo setor de Jerusalém, para a nova residência que ele havia construído para ela no palácio. Depois ele construiu a fortaleza de Milo. Salomão oferecia ofertas queimadas e ofertas de paz 3 vezes por ano sobre o altar que ele tinha mandado construir para o Senhor, e também queimava incenso sobre o altar diante do Senhor. Assim Salomão terminou a construção do templo. O rei Salomão tinha um pátio para a construção de navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, às margens do Mar Vermelho.
na terra de Edom, onde construiu uma frota de navios. O rei Irão enviou por navio marinheiros competentes e experientes para acompanhar as tribulações dos navios de Salomão. Eles estavam acostumados a viajar para Ofir, e dali trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão.